Confiança não é dado. É porta ali num bilhete colado na lente da minha própria câmera. Henrique Costa, o gênio da tecnologia de São Paulo, encheu a mansão no Morumbi de microfones e sensores depois que a esposa Graziela morreu. Eu vi de perto. O filho dele, Miguel, 4 anos, quase não falava. O silêncio da casa doía. Aí chegou Paula, 28, mochila surrada e uma pasta azul no peito. Não era terapeuta de nada, era só a nova cuidadora. Henrique vigiava tudo de um gabinete que parecia sala de controle da NASA. Paula, no entanto, fazia o oposto, descia ao nível do Miguel, nomeava brinquedos, criava rituais. Ao 12h32, todo dia, ela desligava a câmera da lavanderia. O bilionário quase surtou. Eu também teria. Até que num fim de tarde, Paula cantarolou uma cantiga que Graziela compôs escondida em e-mails arquivados que Henrique nunca teve coragem de abrir. Miguel abriu a boca. Saiu um som pequeno, imperfeito e vivo. Você desliga a câmera por quê? Ele perguntou seco. Porque ninguém aprende a falar sendo vigiado. Ela respondeu. Ele precisa de um lugar seguro para falhar. Naquela noite, Henrique apagou gravações, desinstalou microfones e com as mãos tremendo leu as mensagens da esposa, receitas de afeto, a canção azul, o sonho do jardim sensorial. Dias depois plantamos lavanda, hortelã, alecrim. Entre folhas e vento, Miguel formou sua primeira palavra inteira. Caça. Não foi milagre, foi gente, foi ouvir de verdade, porque no fim a casa que vigiava aprendeu a testemunhar. E um pai que media tudo reaprendeu a amar. Eu não vim substituir ninguém. Só quero ajudar vocês a respirar de novo. Essas palavras ditas com voz calma por Paula Ferreira ficaram ecoando por dias na mansão Costa, no alto do Morumbi. Depois da tragédia que levou Larissa, esposa do empresário Henrique Costa, a casa se tornou um campo de silêncio e dor. As 6 filhas, Giovana, Clara, Helena, Beatriz, Noemi, e a pequena Luísa viviam entre o medo e a revolta. Nenhuma babá durava mais de 2 dias. Mas Paula era diferente. Nos primeiros dias ela foi testada de todos os jeitos. Café com sal, brinquedos escondidos, gritos, portas batendo. E mesmo assim ela sorria. Quando encontrava bagunça, limpava. Quando ouviu xingamento, respondeu com paciência. Aquilo confundia as meninas. Pela primeira vez, alguém não desistia delas. O primeiro milagre veio da menor Luísa, de apenas 3 anos, que não comia há dias. Paula se ajoelhou ao lado dela e perguntou baixinho. O que sua mãe mais gostava de cozinhar? A menina piscou hesitante. Depois pegou a mão dela e a levou até a cozinha. Mostrou os ingredientes um a um, macarrão, tomate, manjericão. A receita da mãe. Paula preparou o prato do mesmo jeitinho. Quando o aroma encheu o ar, todas as irmãs apareceram. Luísa deu a primeira garfada e começou a chorar. De saudade. Mas comeu. E comeu tudo. Naquela noite algo mudou. O luto começou a se mover. Paula foi chegando aos poucos em cada coração. Ajudou Beatriz a enfrentar o medo de dormir, Helena a controlar as crises de pânico e Clara a voltar a tocar piano. A casa, antes fria e silenciosa, agora tinha cheiro de comida e som de risadas tímidas. Quando Henrique voltou do trabalho e viu as filhas juntas à mesa, ficou parado na porta sem conseguir falar. Pela primeira vez desde a morte de Larissa, sentiu algo que havia esquecido esperança. Mas a paz não durou. Certa tarde, Paula encontrou uma caixa escondida no escritório dele. Dentro estavam os diários de Larissa. Movida por curiosidade e empatia, ela leu algumas páginas. E descobriu que o casamento perfeito não era tão perfeito assim. Larissa se sentia sozinha e invisível, cansada. Quando Henrique a flagrou com os diários nas mãos, foi como se um abismo se abrisse entre eles. Como você pôde, ele disse com a voz trêmula. Eu estava começando a confiar em você. A partir dali, o clima azedou. As meninas voltaram a desconfiar dela, principalmente Giovana, a mais velha, que acreditava que Paula queria ocupar o lugar da mãe. O silêncio voltou pesado. Tudo mudou numa noite de susto. Luísa engasgou com uma bala.
Paula correu, fez a manobra de Heimlich e salvou a menina. Quando Henrique chegou desesperado, encontrou a filha viva nos braços da mulher que ele tinha expulsado do coração. Se você não estivesse aqui, ele disse com os olhos marejados. Eu só fiz o que qualquer um faria, respondeu ela. Não, qualquer um teria fugido. Naquela noite os dois conversaram por horas. Pela primeira vez falaram sobre culpa, amor e recomeço. Dias depois, Giovanna procurou Paula no quarto. Chorando, confessou algo terrível. A culpa é minha. Briguei com a mamãe antes do acidente. Disse coisas horríveis. Se eu tivesse ficado calada, ela estaria viva. Paula segurou suas mãos e respondeu. Amor de mãe não morre por causa de uma briga. Ela sabia que você a amava. As duas choraram juntas até o sol nascer. A casa nunca mais foi a mesma. As filhas voltaram a rir, o pai voltou a sonhar e Paula encontrou um lar que nem sabia que procurava. Porque às vezes o amor não entra fazendo barulho. Ele chega devagar, limpando o pó do coração e transforma o que restou em vida nova. Amar de novo não é esquecer, é lembrar sem dor. Foi essa frase escrita na última página do diário de Larissa que fez Henrique desabar. Ele leu em voz alta diante das 6 filhas, com a voz embargada e as mãos tremendo. A cada palavra era como se um pedaço do coração daquela família voltasse ao lugar. Por meses a Casa Costa tinha vivido entre o silêncio e o medo. Mas naquele dia, entre lágrimas, abraços e confissões, algo renasceu. Giovanna, a mais velha, admitiu ter mentido, disse que culpava Paula porque tinha medo de perder a mãe de novo. Clara e Helena correram para abraçar a cuidadora e até a pequena Luísa estendeu os bracinhos dizendo: Fica com a gente, tia Paula. Foi o começo de uma nova história. Nos dias que seguiram, a mansão deixou de ser um túmulo. As risadas voltaram, a música de Clara no piano ecoava pelos corredores e Beatriz começou a dormir sem medo. Noemi, que não falava desde o acidente, sussurrou o primeiro obrigada à mesa do café. Foi tão baixinho que ninguém ouviu, mas Paula ouviu. E chorou em silêncio. Henrique também mudou. Passou a chegar mais cedo, trocou reuniões por jantares simples com as filhas. E aos poucos percebeu que não era só a casa que estava voltando à vida, era ele. Certa noite, enquanto ajudava Paula a guardar a louça, ela encontrou na geladeira um desenho da Luísa. Eram 7 pessoas, o pai e as 6 meninas, e uma mulher de cabelos cacheados no meio. Essa sou eu, perguntou sorrindo. Henrique assentiu. E lá em cima apontou para o alto do papel, é a Larissa com asas. Ela continua olhando por nós. Paula engoliu o choro. O silêncio entre eles não era constrangido, era cheio. Cheio de tudo o que ainda não sabiam como dizer. No dia seguinte, Giovanna a chamou para o jardim. Eu queria te agradecer, disse sem encarar, por não desistir da gente mesmo quando a gente fez de tudo para te mandar embora. Eu também teria me mandado embora, respondeu Paula, sorrindo de leve. Mas alguma coisa me dizia que ainda tinha amor escondido aqui dentro. Giovanna respirou fundo como quem se libertava de um peso. Eu acho que a mamãe te mandou. Paula não respondeu. Só abraçou. E nesse abraço, 2 almas cansadas se curaram um pouquinho. Os meses seguintes foram de reconstrução. Helena começou terapia. Clara se apresentou num recital. Beatriz venceu o medo do escuro. E Noemi recitou uma poesia na escola sobre recomeçar. Numa noite de domingo, Henrique servia o jantar quando de repente as meninas começaram a cochichar e rir. Que foi agora? Ele perguntou. Giovanna cruzou os braços e respondeu séria, fingindo maturidade, pai. Já deu. A gente já entendeu tudo. Paula franziu o senho confusa. Entendeu o quê, Clara riu? Que vocês dois estão se gostando? Henrique ficou vermelho. Paula quase deixou cair a travessa. As meninas bateram palmas e Luísa gritou. Beija logo, papai. O riso tomou conta da sala. Henrique olhou para Paula e ela não desviou. Foi um beijo simples, tímido, mas verdadeiro. Naquele instante a dor virou lembrança e a lembrança virou amor. Larissa continuava ali nas histórias, na música, nas risadas das filhas. Mas agora havia espaço para a vida seguir. Porque o amor não acaba com a morte. Ele só muda de forma. E naquela casa que um dia foi feita de dor, finalmente havia espaço para a felicidade entrar de novo. Às vezes o amor chega devagar.
E é exatamente por isso que ele fica. 6 meses se passaram desde o dia em que a família Costa decidiu abrir o coração de novo. A mansão que antes cheirava a saudade, agora tinha cheiro de bolo quente e som de piano. As meninas estavam crescendo, cada uma curando sua dor à sua maneira, e Paula já não era a cuidadora. Era parte da casa, e de algum modo, parte delas. Henrique também era outro homem. O terno continuava o mesmo, mas o olhar havia mudado. Antes olhava para a vida como quem encara um problema de negócios. Agora olhava com calma como quem reaprende a sentir. Ele ainda deixava flores no pequeno altar de Larissa, mas sem aquele peso de culpa. Era um gesto de amor sereno, não mais de arrependimento. Certa noite, enquanto as filhas dormiam, Paula e Henrique ficaram na cozinha tomando café. Riram de lembranças antigas, de gafes, de receitas que deram errado. A conversa fluía leve, até que o silêncio os envolveu. Henrique a observou e disse num sussurro: "Você trouxe vida para essa casa. E para mim também." Paula abaixou os olhos, tentando esconder o sorriso. "Eu só mostrei o que já estava aqui. Vocês só tinham esquecido como era." Na manhã seguinte, Luísa apareceu correndo com um desenho novo. Eram 7 figuras de mãos dadas, o pai, as 6 meninas e Paula no meio. Acima delas, uma mulher de vestido amarelo com asas brancas sorria. "É a mamãe", explicou a menina. "E ela tá feliz porque você ficou." Paula sentiu os olhos marejarem. Henrique pegou o desenho, olhou e com a voz embargada disse: "Acho que ela realmente tá." O tempo passou e as pequenas vitórias se tornaram rotina. Clara ganhou um prêmio de música. Helena venceu o medo de falar em público. Beatriz dormia a noite inteira. Noemi lia histórias para as irmãs antes de dormir. Giovanna, que antes era pura rebeldia, agora ajudava Paula na cozinha. Cada sorriso delas era um tijolinho reconstruindo aquele lar. Mas o coração humano é teimoso, ele sente culpa até pela felicidade. Henrique ainda lutava com a sensação de estar traindo a memória de Larissa. Um dia, durante o café da manhã, Giovanna olhou para ele e disse com a franqueza de quem já viveu demais para pouca idade: "Pai, a gente não tá trocando a mamãe. A gente só tá deixando o amor continuar." Henrique engoliu em seco. Era isso. A vida não estava apagando, o passado estava ampliando. Naquela noite, ele chamou Paula para o jardim. O vento batia leve nas árvores e as luzes do quintal pareciam pequenas estrelas no chão. "Eu tenho medo", ele confessou. "Medo do que vão pensar, do que as meninas vão sentir." "Elas já sentiram", respondeu Paula com os olhos marejados. E mesmo assim, escolheram ficar. Henrique respirou fundo, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Clara ecoou da varanda: "Pai, pelo amor de Deus, beija ela logo." As meninas riram batendo palmas. Paula cobriu o rosto envergonhada, mas Henrique apenas sorriu, e pela primeira vez se permitiu. O beijo foi doce, cheio de promessas silenciosas. Aquela noite não apagou a dor, apenas provou que ela podia coexistir com o amor. E quando o sol nasceu, a casa Costa não era mais a mesma. Ainda havia lembranças, ainda havia saudade. Mas agora havia também paz. Porque amar de novo não é recomeçar do zero. É seguir adiante, levando tudo o amor à perda e a coragem de tentar outra vez. Às vezes, a família que a gente perde vira um motivo para construir outra. O tempo passou, e a casa da família Costa nunca mais foi a mesma. Mas dessa vez, a diferença era boa. As paredes antes frias agora guardavam risadas, conversas e até brigas normais de uma família viva. O luto tinha virado memória, e a memória um tipo novo de amor. Henrique e Paula nunca oficializaram nada, nem precisavam. O que existia entre eles era discreto, mas cheio de verdade. Às vezes ele deixava bilhetes na cozinha: "Obrigado por ontem." "O jantar estava ótimo", e ela respondia: "O jantar foi bom, mas ver você sorrindo foi melhor." As meninas cresceram entre o afeto e a liberdade. Giovanna, a mais velha, se tornou o braço direito do pai nos negócios da empresa, mas fazia questão de estar em casa toda noite para ajudar a pôr as irmãs para dormir. Clara começou a dar aulas de piano para crianças carentes, dizia que queria ensinar a sentir. Helena, com a ajuda da terapia,
transformou a ansiedade em poesia. Beatriz passou a dormir com o quarto cheio de post-its coloridos com frases de encorajamento. Noemi, que antes mal falava, agora contava histórias. E Luísa? Bem, Luísa crescia com a doçura de quem nunca esqueceu que um simples prato de macarrão pode curar o mundo. Um domingo de manhã, Henrique acordou com um cheiro de bolo no ar. Desceu e viu todas reunidas de avental fazendo bagunça na cozinha. Farinha no chão, ovos quebrados, gargalhadas altas. Paula tentava manter a ordem, mas ria junto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, fingindo irritação. Giovanna se virou com um sorriso travesso. "A gente decidiu comemorar o aniversário da mamãe do nosso jeito." Henrique ficou em silêncio. Paula o olhou preocupada, mas ele sorriu. Acho que ela ia adorar ver isso. E então cantaram parabéns não por tristeza, mas por gratidão. A cada vela apagada, uma lembrança boa, surgia o perfume de Larissa, as histórias contadas na hora do jantar, o jeito dela de abraçar sem pressa. Ninguém chorou. Só sentiram. Depois, enquanto as meninas corriam pelo jardim, Henrique e Paula ficaram sozinhos na varanda. "Você percebeu?" ele disse. "Elas não têm mais medo de lembrar." Paula assentiu, os olhos marejados. Lembrar virou a forma delas de amar. Henrique respirou fundo e segurou a mão dela. "Eu nunca achei que fosse possível reconstruir algo tão quebrado." "Ninguém reconstrói sozinho", respondeu ela. "A gente só aprende a se apoiar nas rachaduras." O sol começava a se pôr e as luzes do jardim se acendiam. Luísa correu até ele segurando um desenho. "Olha, pai. Olha, tia Paula." Era a família toda desenhada de mãos dadas, 7 figuras, sorrindo e no alto uma mulher com asas brancas e um coração no peito. "É a mamãe", disse a menina. "E ela tá dizendo que tá tudo bem." Henrique olhou para Paula. Nenhum dos dois precisou dizer nada. A casa, a vida, o amor, tudo fazia sentido. Porque no fim, o que restou da dor virou laço. E o que era perda virou legado. A família Costa aprendeu que o amor não tem substituto, só continuidade. E às vezes o recomeço mais bonito nasce do simples ato de ficar. A felicidade voltou a morar aqui, mas ninguém esqueceu quem abriu a porta. Um ano depois, o sobrenome Costa já não carregava só tragédia. Carregava recomeço. O portão da mansão, que antes parecia uma barreira, agora vivia aberto para amigos, vizinhos e crianças do bairro que iam brincar no quintal. A casa, que um dia foi silêncio, virou ponto de encontro, cheia de vozes, cheiros e vida. Henrique nunca mais voltou a ser aquele empresário frio e distante. Reduziu a rotina de reuniões, passou a trabalhar parte do tempo de casa e trocou o escritório por uma mesa perto da janela, onde via as filhas brincando. Às vezes parava tudo só para ouvir Clara tocar piano ou Helena declamar poemas. "Isso aqui vale mais do que qualquer contrato", dizia. Paula agora tinha um quarto só dela, mas raramente dormia sozinha. Era comum acordar e encontrar Luísa ou Beatriz deitadas a seu lado, agarradas nela como quem busca abrigo. Ela ria, fingia reclamar, mas no fundo amava cada segundo. O amor entre Paula e Henrique cresceu sem pressa. Não era paixão de filme, era amor de gente machucada que aprendeu a andar devagar. Às vezes bastava um olhar, um café compartilhado, um toque de mãos na cozinha. Era um amor maduro, silencioso, que se firmava nas pequenas coisas. Numa tarde de sábado, Giovanna chamou todos para a sala. Estava nervosa, com algo escondido nas mãos. "Pai, tia Paula, eu quero mostrar uma coisa." Ela abriu uma pasta e tirou de dentro um projeto, o desenho de uma escola comunitária. "Eu quero abrir uma casa de apoio para crianças que perderam os pais, com música, terapia, comida boa, como a gente teve aqui." Henrique a olhou com lágrimas nos olhos. "Isso é lindo, filha. Como vai se chamar?" Giovanna sorriu. "Instituto Larissa Costa." O silêncio que se fez depois foi bonito, cheio de lembrança e orgulho. Paula segurou a mão de Henrique. Ele sorriu emocionado. "Acho que sua mãe ficaria orgulhosa." Meses depois, o instituto abriu as portas, e foi Paula quem deu a primeira aula de acolhimento, ensinando às crianças que chorar não é fraqueza, é um jeito de deixar o coração respirar.
Na inauguração, Henrique discursou a voz firme, mas carregada de emoção. Essa casa nasceu da dor, mas também da coragem. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, o amor encontra um jeito de voltar. As filhas aplaudiram de pé. Paula chorava escondendo o rosto nas mãos. E no meio da plateia, Luiz ergueu o desenho de sempre o mesmo de um ano atrás, com 7 pessoas de mãos dadas e, acima delas, uma mulher com asas e um sorriso. O vento soprou leve, fazendo o papel balançar. Henrique olhou para cima e sussurrou. Obrigado, Larissa. A gente conseguiu. Naquela tarde, o céu de São Paulo parecia mais azul que nunca. Não porque o tempo tinha mudado, mas porque, enfim, eles tinham aprendido a viver de novo. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não morre com a despedida, ele só muda de forma e continua guiando quem ficou. A vida não volta a ser como era. Ela aprende a florescer em outro formato. 2 anos haviam se passado desde a inauguração do Instituto Larissa Costa, e o que começou como um sonho tímido de Giovanna virou algo maior do que todos imaginavam. A antiga mansão dos Costa, antes símbolo de dor, agora abrigava risadas de crianças, oficinas de arte e música, terapia e acolhimento. A casa que um dia foi silêncio se transformou em um lugar de recomeços. Henrique ainda se emocionava toda vez que cruzava o portão. Às vezes parava na varanda e só observava. Via Paula sentada no chão, com um grupo de meninos ensinando a plantar ervas aromáticas. Via Clara ao piano com crianças ao redor, batendo palmas fora do ritmo. Via Luísa correndo distribuindo desenhos coloridos com corações e asas. E pensava, acho que a Larissa sempre quis isso, uma casa que cura. O amor entre ele e Paula amadureceu. Não havia pressa, nem promessas formais. Era um amor de presença construído no cotidiano, no café, dividido no olhar cúmplice durante as reuniões do instituto, no toque leve na hora de servir o almoço. As filhas o chamavam de namoro disfarçado, e ele apenas ria. Mas apesar da alegria, Henrique carregava um medo silencioso, o de perder de novo. Depois de tudo o que viveu, a felicidade ainda parecia frágil demais. Certa noite, enquanto todos dormiam, ele ficou sozinho no jardim, olhando o céu. Paula o encontrou ali, em silêncio, com o olhar perdido. Pensando na Larissa, perguntou sentando ao lado. Sempre penso. Ele respondeu. Mas hoje estava pensando em mim, em como demorei para permitir que a vida seguisse. Paula sorriu. O luto é como um rio, Henrique. A gente não controla o curso, só aprende a nadar sem se afogar. Ele virou o rosto para ela. E você? Foi quem me ensinou a respirar de novo. Paula se emocionou, mas não respondeu. Apenas segurou a mão dele e ficaram ali em silêncio, ouvindo o som dos grilos e o vento entre as árvores, o mesmo som que 2 anos antes soava como solidão. E agora era apenas paz. Na manhã seguinte, Giovanna anunciou uma novidade. O Instituto receberia reconhecimento do governo por seu trabalho com crianças em luto. Toda a família foi convidada para uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando chamaram o nome Instituto Larissa Costa Paula, foi quem subiu ao palco para falar. Esse lugar nasceu da dor, mas foi regado com amor, disse ela, a voz embargada. Cada criança que entra aqui carrega uma história difícil, mas a gente mostra para elas que o amor não acaba com a ausência. Ele se transforma. Ele fica. O público se levantou aplaudindo. Henrique, com os olhos marejados, olhou para as filhas. Todas sorriam com orgulho. Naquela noite de volta em casa, Luísa mostrou mais um desenho, a mesma família de sempre de mãos dadas, e acima deles agora 2 mulheres com asas, Larissa e Paula. Por que 2, filha? Perguntou Henrique. Porque uma me ensinou o que é amor, e a outra me ensinou a continuar amando. Henrique não respondeu. Apenas abraçou as 2 chorando em silêncio. A felicidade, ele percebeu, não era a ausência de dor. Era a coragem de seguir amando mesmo depois de ter conhecido a perda. E naquela noite, com o coração leve, ele finalmente entendeu: a vida não recomeça do zero. Ela floresce sobre o que sobrou. A saudade não some. Ela aprende a andar com a gente. 3 anos depois da inauguração do Instituto A Vida da Família Costa,
parecia ter encontrado seu compasso. O que antes era ferida aberta virou cicatriz bonita daquelas que não escondem o passado, mas contam uma história de sobrevivência. O instituto cresceu. Agora atendia famílias inteiras, e não só crianças. Giovanna administrava tudo com sabedoria e coração. Clara e Helena coordenavam oficinas de música e escrita. Beatriz ajudava nas terapias com os pequenos. Noemi lia histórias nas rodas de leitura. E Luísa, já com 7 anos, virava o centro de todas as atenções com sua alegria. Henrique e Paula continuavam juntos não com pressa nem com rótulos, mas com um amor tranquilo. Ela se tornara o equilíbrio dele, o porto depois da tempestade. E ele o abrigo dela, a prova viva de que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Mas naquele ano algo inesperado aconteceu. Paula começou a sentir um cansaço estranho, um enjoo leve, uma tontura aqui e ali. Achou que fosse o ritmo de trabalho, até que um exame simples trouxe a notícia que mudaria tudo. Estava grávida. Ela ficou parada, o envelope nas mãos tremendo. Era alegria e medo tudo ao mesmo tempo. À noite esperou Henrique chegar e, com os olhos marejados, mostrou o teste. Henrique, a gente vai ter um filho. O silêncio que veio depois foi cheio de emoção. Ele a olhou por longos segundos, até que sorriu com lágrimas descendo sem vergonha. Um filho, repetiu como quem ainda não acreditava. Depois de tudo, a vida tá dando mais uma chance pra gente. Os meses seguintes foram de pura transformação. As meninas vibraram com a notícia. Luísa prometeu ensinar a criança a desenhar. Giovanna, a mais madura, chorou ao ouvir o coração do bebê no ultrassom. Parece o som do amor, disse baixinho. Paula viveu uma gestação cercada de carinho, mas também de medo. Tinha pavor de que algo desse errado. Henrique, percebendo isso, segurava sua mão todas as noites e dizia: a gente já passou pelo pior. Agora é hora de acreditar no melhor. O parto foi em uma manhã clara de domingo. O choro do bebê ecoou pelo hospital como um recomeço. Era um menino Gabriel. Quando o colocaram nos braços de Paula, ela chorou silenciosamente. Henrique, ao lado, olhava encantado, tocando de leve os dedinhos do filho. Ele tem o sorriso da Larissa, sussurrou. E os olhos da mãe, que ficou para reconstruir tudo. As meninas se revezavam para segurar o irmão, rindo emocionadas, disputando quem seria a madrinha oficial. O instituto parou naquele dia, funcionários, vizinhos, amigos, todos apareceram com flores e abraços. Na primeira noite em casa, Henrique saiu para o jardim com o filho dormindo no colo. O vento soprava leve e ele olhou para o céu. Obrigado, Larissa, murmurou. E obrigado, vida, por me deixar começar outra vez. Dentro da casa, Paula observava da janela com o coração cheio. E foi ali que ela entendeu: o amor verdadeiro não se divide, ele se multiplica. Porque o que nasceu naquela casa não foi só um novo bebê. Foi a prova viva de que o amor, quando é real, nunca termina. Ele apenas muda de forma e continua. Algumas histórias não terminam. Elas continuam em outros corações. 5 anos haviam se passado desde o nascimento de Gabriel, e a casa dos Costa parecia viver em outro ritmo, mais leve, mais humano, mais cheio de sons e cheiros que lembravam amor. O menino crescia cercado de cuidado mimado por 6 irmãs que o tratavam como um pequeno milagre. Henrique, agora com cabelos grisalhos e olhar sereno, costumava dizer que cada riso de Gabriel era uma forma da vida se desculpar pelo que um dia tirou dele. Paula, por sua vez, via no filho a mistura perfeita de tudo o que viveu, a perda, o recomeço e a coragem de amar outra vez. O Instituto Larissa Costa seguia florescendo. Era referência nacional em acolhimento de famílias enlutadas. Giovanna, já adulta, assumira oficialmente a direção. Clara dava aulas de música para crianças de baixa renda. Helena publicava textos sobre superação. Beatriz estudava psicologia. Noemi sonhava em ser escritora. E Luísa, agora com 12 anos, dizia que seria a guardiã do amor, porque ninguém devia crescer sem abraço. A vida que um dia tinha sido só dor, agora era um mosaico de gratidão. Mas o destino, sempre sutil,
resolveu colocar mais um teste. Paula começou a sentir dores estranhas, fraqueza. No início achou que fosse cansaço, mas os exames mostraram algo mais sério. Um problema cardíaco silencioso que exigia cuidados e repouso. Henrique ficou em choque. Depois de tudo o que já tinham superado, a ideia de perder Paula era insuportável. Passou a cuidar dela como se cada gesto fosse uma prece. As filhas se revezavam, o instituto desacelerou e a casa ficou tomada por um clima de amor e medo misturados. Certa noite, enquanto todos dormiam, Paula chamou Henrique para o quarto de Gabriel. O menino dormia profundamente abraçado a um boneco. "Olha para ele", disse ela com voz fraca. "Ele é a prova de que o amor não morre." Henrique segurou suas mãos, emocionado. "Você vai ficar bem, Paula. A gente vai vencer mais essa." Ela sorriu com ternura. "Eu não tenho medo, Henrique. A morte me ensinou a viver e a vida me ensinou a não desperdiçar o amor." Os meses seguintes foram difíceis, mas cheios de pequenas alegrias. Paula melhorava aos poucos e o coração dela, frágil, mas teimoso, continuava batendo. E em cada batida parecia repetir o mesmo recado ainda há tempo. Um ano depois, o Instituto fez uma nova ampliação. No evento de inauguração, Giovanna convidou Paula para falar. Ela subiu ao palco devagar, segurando um papel que tremia nas mãos, mas não precisou ler. "O que a gente construiu aqui não é só um espaço", disse ela. "É um lembrete de que o amor é a única herança que realmente fica. Ele atravessa a dor, o tempo e até a morte. E se vocês algum dia duvidarem disso, olhem para essa casa e vejam o que o amor foi capaz de reconstruir." Aplausos, lágrimas, abraços. Naquela noite, Henrique a abraçou forte e sussurrou: "Você é o coração dessa família, Paula." Ela sorriu, encostando a cabeça no peito dele. "E você é o motivo pelo qual ele ainda bate." A história da família Costa não era mais sobre perda, mas sobre permanência. Porque o amor, quando é verdadeiro, não acaba com o fim. Ele continua em quem fica e floresce de novo, sempre que alguém escolhe amar. Há amores que não terminam nem quando o tempo tenta levar. 5 anos depois da última ampliação do Instituto Larissa Costa, a família de Henrique e Paula vivia uma fase de calma e plenitude. As filhas seguiam seus caminhos, mas nunca deixavam de se reunir aos domingos. Gabriel, agora com 10 anos, era o centro das atenções, curioso, sensível, e com aquele sorriso que lembrava o da mãe que o destino levou e o da mulher que o destino trouxe. Certa tarde, Henrique encontrou Paula sentada no jardim, observando as flores que haviam plantado juntos anos antes. O tempo marcara o rosto dela, mas não o brilho nos olhos. "Sabe o que é bonito nisso tudo?" ela disse olhando para o horizonte. "Essas flores florescem e morrem, mas o que a gente sente quando vê elas renascendo, isso nunca vai embora." Henrique a abraçou, entendendo que ela não falava só das flores. Falava da vida. Pouco depois, Paula adoeceu novamente, desta vez o coração não resistiu. Mas partiu em paz, rodeada pelas filhas, pelo marido e por Gabriel, que segurava a mão dela, sussurrando: "Te amo, mamãe. Para sempre." No dia seguinte, o jardim da Casa Costa se encheu de flores novas. O instituto parou e pessoas de todas as idades vieram prestar homenagem à mulher que transformou dor em amor. Giovanna, emocionada, disse: "A tia Paula não foi só a segunda chance do meu pai. Ela foi a primeira chance da gente voltar a acreditar na vida." Meses depois, Henrique inaugurou um novo espaço no Instituto Jardim Paula Ferreira, dedicado à escuta e ao acolhimento. E toda vez que alguém chegava ali, o perfume das flores parecia sussurrar: "O amor não morre. Ele muda de forma e continua cuidando da gente. A dor nos quebra, mas o amor é o que nos remonta. Às vezes a vida não devolve o que tirou, mas nos dá algo novo, se a gente tiver coragem de abrir o coração outra vez." E você? Acredita que é possível amar de novo depois de perder alguém? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Porque no fim das contas,
é o amor que faz a vida continuar. Ele me salvou, a menina gritou no Ibirapuera coberta de lama, enquanto o pai abanava para cima do garoto. Chovia fino as poas, viravam armadilhas, e Lia Andrade, 10 anos, tinha a cadeira de rodas enterrada at o eixo. A Babi, Dona Clia, fingia no ouvir. Gente corria, caminhava, filmava. Ninguém parava. Cele. Mateus Santos 15. Uniforme verde do mercadinho, tênis gasto e pressa de voltar para Brasilândia, viu a cena de longe. Soltou a sacola, atravessou o gramado e se ajoelhou na lama. Tentou empurrar, tentou fazer alavanca com um galho. Quando nada deu, pegou Lia no colo e, cambaleando, levou-a ao banco mais pérfimo encharcado, tremendo, mas firme. Foi aqui chegou Daniel Andrade, o Billion Rio vivo, coral na boca e julgamento nos olhos. Agarrou o ombro do garoto. O que vós fez com a minha filha, pai, para Lia, chorou. Ele me salvou. O mundo parou. Daniel, envergonhado, pediu desculpas. Levou os dois no carro. Na casa simples de Mateus, conheceu Dona Ruth, a ave, com a sádica penga e a dignidade erguida. Ofereceu ajuda. Mateus, orgulhoso, travou. Dona Ruth se disse: meu filho recusar amor, também orgulho. Ele aceitou com uma conde o trabalhar e merecer. Veio a bolsa, o estigio e a amizade que virou família. Na escola, Mateus e Lia criaram a roda Alma, uma cadeira todo terreno que enfrenta lama-areia paralelepípedo. Ganhou prêmio, mudou vidas. Anos depois, de volta ao parque, a chuva mida lavava a grama. Lia apertou a mão do irmão. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Ox vezes a gente se salva salvando algum. Naquela noite a chuva ainda cá fina sobre São Paulo, mas dentro da casa simples de Mateus, algo tinha mudado. Ele estava sentado, mesa, olhando para o envelope que Daniel Andrade deixara sobre o balco, uma proposta de trabalho e uma bolsa de estudos. O papel parecia brilhar sob a luz fraca da cozinha. Eu não quero caridade, disse ele, a voz tremula. Dona Ruth, com o olhar cansado e esbio, apenas sorriu. Meu filho, se vezes aceitar ajuda, também uma forma de coragem. Mateus abaixou a cábia. Aquilo doa mais do que qualquer canção. Ele tinha crescido ouvindo que o mundo não dava nada de graça. Mas aquela ajuda vinha de um lugar diferente. Vinha de gratido no de pena. No dia seguinte, ele foi até a empresa de Daniel, o Perdio, espelhado no centro da cidade. Sentiu o coral acelerar quando entrou. As pessoas olhavam como se ele fosse um intruso. Mas Daniel o recebeu com um aperto de mão sincero. Eu não quero te dar nada, Mateus. Quero te oferecer uma chance. Vokjoto lhe mostrou o tipo de pessoa que... E assim começou uma nova fase. De mãe escola. Tarde estigio. Noite cuidar da AV. Cansativo. Mas pela primeira vez, ele sentia que a vida caminhava para algum lugar. Nos fins de semana, Lia ligava por vídeo, queria conversar, mostrar desenhos, contar dos treinos com a fisioterapeuta. Aos poucos, a amizade entre eles cresceu natural, bonita, sem diferença de mundo que separasse. Meses depois, Daniel e Lia foram visitar Dona Ruth. A mulher de avental e sorriso aberto preparou café coado e bolo simples. Humilde, mas de coral, disse ela. Daniel ficou olhando aquela cena emocionado com a simplicidade. Sentia vergonha de tanto luxo e tanta ausência em casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu humano. Lia ria com Mateus na varanda, o sol batendo de leve. Vok percebeu, ela perguntou. Se aquele dia não tivesse chovido, a gente nunca teria se conhecido. Mateus sorriu. Às vezes a chuva vem para limpar o que a gente não via. Enquanto a tarde cá, Daniel se aproximou de Dona Ruth e falou baixinho. Seu neto me ensinou mais em um dia
do que muita gente em anos. Ela apenas respondeu: ele se seguiu o coral mu. Coisa rara hoje em dia. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniel olhou para o banco de terrés, onde Lia dormia serena. E pensou: talvez o maior presente da vida não seja o que a gente constrói com dinheiro, mas quem a gente encontra na lama. E foi ali que ele decidiu nunca mais deixaria de estar presente na vida da filha, nem na de Mateus. O tempo passou como quem não quer ser notado. 3 anos se foram desde aquele dia no parque. Mateus agora tinha 18, estudava em uma escola tecênica e trabalhava no setor de inoval da empresa de Daniel. Lia crescia cheia de vida, rindo F-Sil, desafiando os limites da cadeira de rodas com uma coragem que inspirava todos ao redor. Os dois viraram inseparáveis amigos de alma. Numa tarde de esbado, Daniel os encontrou na garagem sujos de graxa e empolgados com um prótipo. "O que voques esto aprontando dessa vez?" perguntou rindo. "A gente quer criar uma cadeira de rodas que possa ir alma e da calada", disse Lia, com os olhos brilhando. "Que aguente lama, areia, grama. Vai se chamar roda livre", completou Mateus orgulhoso. Daniel ficou em ciúncio por um instante. Aquele garoto que ele quase julgara errado no parque, agora era o mesmo que ensinava sua filha a sonhar sem limites. E de repente ele se viu torcendo por aquele projeto como se fosse dele também. Durante meses a casa virou um laboratório. Peas espalhadas, noites viradas caf demais, ife dobrada. Mateus e Lia testavam, erravam, riam, recomeavam. Dona Ruth observava de longe emocionada, enquanto Daniel se envolvia cada vez mais. Quando o prótipo finalmente ficou pronto, parecia simples, mas era uma revolú. Lia andou pela primeira vez sobre o gramado do parque, sem afundar, sentindo o vento no rosto. "Vó que te vendo isso?" gritou rindo. "Eu te andando na grama, Mateus?" Ele sorriu, os olhos marejados. "Eu te vendo Lia. E nunca mais ninguém vai te deixar presa em lugar nenhum." A roda livre virou nócia. Escolas, hospitais e até prefeituras queriam conhecer o projeto. Daniel ajudou a registrar a patente e criou um fundo para produo. Mas no dia da coletiva de imprensa, Mateus fez questo de falar. "Essa ideia nossa, mas nasceu de um dia em que o mundo virou as costas para uma menina." O auditório ficou em silêncio. Lia apertou sua mão. Depois da coletiva, Daniel chamou Mateus no terral da empresa. "Filho, posso te falar uma coisa?" Mateus sorriu sem entender. Filho Daniel respirou fundo. "Isso que você para mim. E se você deixar, eu quero oficializar isso. Quero que seja parte da nossa família." As palavras ficaram suspensas no ar. Mateus olhou para o cu de São Paulo, lembrando da chuva da lama da ave de Lia, e respondeu com a voz embargada. "O senhor Daniel, a gente precisava dizer em voz alta." Naquele momento, o que comeou como um resgate virou família dessas que o tempo não apaga, porque nasceram daquilo que o dinheiro nenhum compra: bondade, coragem e amor verdadeiro. 7 anos se passaram desde aquele dia em que Daniel chamou Mateus de filho pela primeira vez. Muita coisa mudou. A pequena casa na Brasília agora era lembrana guardada com carinho, e Dona Ruth descansava em paz, deixando no neto a fora e a sabedoria que sempre o guiariam. Mateus Santos Andrade, agora com 25 anos, acabava de se formar em Engenharia Biomédica pela USP com honras. No auditório lotado, Lia estava na primeira fila com os olhos brilhando e o mesmo sorriso de menina que ele havia carregado nos braços anos atrás. Daniel, ao lado dela, mal conseguia segurar as lágrimas. Quando chamaram o nome de Mateus, o Blico aplaudiu de pé. Ele respirou fundo, olhou para o pai e para a Irm e subiu ao palco. Pegou o microfone e, com a voz embargada, comeou. "Eu cresci acreditando que a vida era feita para quem nasce no alto, que um dia, no meio da lama, eu descobri o contrário. Eu achei que estava salvando uma menina presa numa cadeira. Mas, na verdade, foi ela quem me salvou." A plateia silenciou.
Aquela menina me ensinou que ninguém pequeno demais para mudar o mundo. E aquele homem ali, ele apontou para Daniel, me mostrou que amor de pai no sobre-sangue. Sobre presena, perdu e escolha. As palmas ecoaram, mas Mateus se via os olhos marejados de Lia. Ela sorria orgulhosa e batia palmas com fora. Meses depois, juntos, eles inauguraram o Instituto Roda Livre Brasil, inspirado no projeto que haviam criado ainda adolescentes. O lugar fabricava cadeiras de rodas adaptadas e oferecia tratamento gratuito a pessoas com deficiência em comunidades carentes. Era a concretizal de um sonho e de uma promessa. Num fim de tarde de domingo, os TRS voltaram ao Parque Ibirapuera, o mesmo onde tudo começou. Lia, agora com 17 anos, guiava sua nova cadeira moderna életrica feita pelo irmão. De repente viram um senhor sem teto sendo zombado por adolescentes. Sem pensar, Lia avanou. Ei gritou firme. Vox acham bonito rir da dor dos outros. Os garotos ficaram sem real. Mateus se aproximou, o vento balanando o cabelo dele. A gente cresce quando aprende a respeitar. Os meninos abaixaram a cabeça e foram embora. Lia se virou para o senhor e sorriu. O senhor te bem. Ele assentiu emocionado. Enquanto o sol se punha sobre o lago Daniel, os observava em silêncio. A chuva que um dia trouxe lama, agora lavava o passado. Mateus colocou a mão no ombro da Irm e disse: Viu, Lia, a gente se salva de novo toda vez que escolhe fazer o certo. E vós? O que aprendeu com essa estria, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histrias emocionantes como essa. O tempo passou mais uma vez. 10 anos depois daquele pé do sol no Ibirapuera, Mateus Santos Andrade era um homem feito engenheiro fundador da Roda Livre Brasil, palestrante e exemplo de superal. Mas apesar de todo o sucesso, ele ainda carregava uma saudade que apertava o peito Dona Ruth. Às vezes, no silêncio do escritrio, ele fechava os olhos e quase podia ouvir a voz dela dizendo: Meu filho, o bem que vós faz hoje, a herana que o mundo vai receber, amém. Lia, por sua vez, se tornara uma jovem de 27 anos cheia de vida. Cabelos curtos, sorriso leve, alma de fogo. Usava a cadeira de rodas com naturalidade como parte dela, e dedicava os dias mesma causa que o irmo levar dignidade a quem o mundo ainda insistia em ignorar. Juntos transformaram o pequeno projeto em algo gigante. A Roda Livre J tinha centros em 8 estados, parcerias internacionais e milhares de pessoas beneficiadas. Mas o que mais emocionava Mateus eram os prêmios ou as entrevistas, era ver cada criança voltando a se mover, cada família recuperando a esperança. Num fim de semana de abril, eles organizaram um mutiro na periferia de Belo Horizonte. O sol era forte, o asfalto rachado, mas a energia do lugar era boa. Lia atendia uma menina chamada Nina, de 8 anos, que nunca tinha andado na rua com autonomia. Quando ajustou a nova cadeira e Nina deu as primeiras voltas, o sorriso da menina fez todos chorarem. Te vendo, mano, disse Lia, limpando as lágrimas. Por isso que a gente faz tudo isso. Noite de volta ao hotel, Mateus olhou para ela e sorriu. Vó que lembra da lama, claro. Ela riu. Foi ali que tudo começou. Pois. E pensar que uma simples escolha, parar para ajudar, mudou toda a nossa estria. No dia seguinte, antes de voltarem para São Paulo, passaram pelo mercado da cidade. Um garoto magrinho com o uniforme sujo e um olhar temido se aproximou e pediu uma selfie. Eu vi sua palestra na escola, disse ele nervoso. Quero ser igual ao senhor. Mateus se abaixou, colocou a mão no ombro dele e respondeu. Não precisa ser igual a mim, rapaz. Se, seja algum que nunca passa reto quando pode ajudar. Isso já tudo muda o mundo. Enquanto o menino sorria, Lia observava de longe emocionada. O ciclo se completava. Aquele garoto talvez não soubesse, mas estava diante de um homem que um dia também estendeu amor no meio da lama, e sem saber começou a limpar o mundo com amor. O ano era 2035. São Paulo seguia acelerada,
Como sempre, buzinas perdios pressa. Mas dentro do novo perdio da Fundal Roda Livre, o tempo parecia andar diferente. Na parede principal, uma foto antiga, um garoto coberto de lama segurando uma menina nos braços. Abaixo dela, a frase: "Às vezes salvar algum a forma mais bonita de se salvar também." Mateus Santos Andrade. Agora com 35 anos observava aquele retrato todos os dias antes de começar o trabalho. Era sua lembrana favorita. Lia dizia que ele sempre chorava, olhando para a foto, e era verdade. "Tê ficando velho, hein?" Ela brincava passando na cadeira de rodas motorizada, agora com o logo da Roda Livre 2.0 estampado na lateral. "Velho no." Grato, ele respondia com um sorriso. O instituto cresceu. Eles exportavam tecnologia para a América Latina e milhares de pessoas com deficiência tinham recuperado mobilidade e dignidade. Mas apesar do sucesso, Mateus nunca se afastou das raízes. Fazia questão de visitar escolas, comunidades e asilos, levando estrias de superau as dele de Lia e de Dona Ruth. Um dia, num evento em uma escola pebelica da Zona Leste, uma aluna levantou a mão e perguntou: "Tio Mateus, o que o senhor sentiu naquele dia quando ajudou a menina na lama?" Ele parou por um instante, respirou fundo e respondeu: "Medo. Medo de que ninguém fizesse nada, e depois esperança, porque percebi que quando a gente age com o coral, o mundo muda, mesmo que seja se um pedacinho dele." Lia, que o acompanhava no palco, segurou o microfone e completou: "E o mais bonito que a gente continua se salvando até hoje. Um ajuda o outro a continuar andando de um jeito ou de outro." A plateia aplaudiu de pé. No fim do evento, uma mulher idosa se aproximou devagar. Trazia o rosto marcado pelo tempo e um chapu de palha gasto. "Eu conheci uma senhora chamada Ruth muitos anos atrás", disse ela, sorrindo. Ela falava de um neto que tinha o coral maior que o mundo. "Acho que encontrei ele hoje." Mateus segurou as lágrimas, apertou a mão dela e respondeu com a voz embargada: "Então a senhora também conheceu o amor." Naquela noite, voltando para casa, Lia olhou pela janela e disse: "Vó que percebeu, mano. A estria da gente não acaba. Elas muda de endereço." E ele sorriu, porque entendeu mais uma vez que quando o bem plantado com verdade, ele floresce para sempre. Era um domingo de cu dourado quando Mateus estacionou o carro na entrada do Parque Ibirapuera. O mesmo parque. O mesmo tio que um dia foi lama. Mas agora o homem que um dia carregou uma menina nos braços voltava ali com a perpria família. Lia sorrindo ao seu lado e Daniel J. com cabelos grisalhos caminhando devagar, apoiado em uma bengala de madeira. A cidade seguia viva, barulhenta, mas aquele lugar parecia ter guardado o silêncio sagrado do passado. Lia respirou fundo e olhou ao redor. "Engrado en..." "Tudo parece menor do que eu lembrava." Mateus riu. "Talvez seja a gente que cresceu." Eles se sentaram no mesmo banco onde tantos anos antes ele a deixara depois do resgate. Daniel observava os dois orgulhoso. "Eu olho para Vox e vejo o que amor de verdade", disse ele, com a voz embargada. "No aquele que compra, mas o que constrói." Enquanto conversavam, um grupo de adolescentes começou a rir alto perto do lago. No meio deles, um homem sem teto tentava recolher suas coisas assustado. Lia olhou a cena e, sem pensar, se aproximou. "Ei!" gritou. "Vox, acham bonito zombar de quem já tem tu pouco." Os garotos se entreolharam sem saber o que dizer. Mateus chegou logo a ter-se. "Todo mundo tem o direito de ser tratado com respeito", disse firme. Os jovens abaixaram a cabeça e foram embora. Lia se virou para o homem e estendeu a mão. "Tê, tudo bem agora." Ele sorriu com os olhos marejados. "Obrigado, Moa. Ninguém costuma falar comigo." "Pois acostume-se", respondeu ela, sorrindo de volta. Mateus observava de longe, com o peito apertado de emu. Viu naquela cena o reflexo do que um dia ele mesmo fizera. E entendeu de uma vez por todas que a vida um círculo perfeito, o bem que se oferece sempre volta multiplicado. De volta a Swan.
Ao banco Daniel enxugou os olhos discretamente. Vox 2 me ensinaram mais do que qualquer livro poderia, disse. Eu plantei uma semente e Vox transformaram em floresta. Lia apoiou a cabeça no ombro do pai. Mateus olhou o PR do sol e sussurrou. Se vezes. A gente acha que o destino um caminho, mas ele uma volta. E a nossa terminou onde tudo começou. O vento soprou. Leve. O lago refletiu o cu laranja e o silêncio se fez bonito. Ali, entre risos e lembranas, eles entenderam que amor único legado que o tempo não apaga. Naquele mesmo parque onde tudo começou o sol, nascia por trás das árvores, espalhando luz dourada sobre o lago. Mateus agora, com alguns fios brancos, empurrava devagar a cadeira de rodas de Lia, que observava as pessoas correndo, famílias brincando e crianças rindo. O tempo havia passado, mas a cumplicidade entre os dois seguia intacta, uma mistura de amor, gratido e estria. Voc percebeu. Mano, perguntou ela com um sorriso suave. Hoje faz exatos 20 anos desde aquele dia da lama. Mateus parou por um instante e respirou fundo. Eu nunca esqueci. Foi ali que minha vida começou de verdade. Eles se sentaram de frente para o lago. O vento leve fazia danar as folhas e um grupo de crianças brincava perto da guá. Uma menininha se desequilibrou e quase caiu. Lia levantou o brau instintivamente como se ainda pudesse correr para ajudar. Mas antes que dissesse algo, um garotinho correu, segurou a menina e a levantou com cuidado. Tudo bem? Ele perguntou. Lia sorriu. Olha, a corrente do bem não acabou. Mateus riu baixinho, mas o olhar dele ficou distante. Pensava em Daniel, o pai que a vida lhe deu que partira há poucos meses. No bolso da camisa, ele guardava uma carta escrita de per o punho. Se um dia eu não estiver mais por perto, lembre-se, filho, amar, continuar cuidando mesmo de longe. As lágrimas vieram silenciosas. Ele ia se orgulhar tanto de ver o que a gente construiu, disse Lia com a voz embargada. O instituto, as pessoas, as estrias. Tudo isso nasceu de um simples gesto, respondeu Mateus, enxugando o rosto. E aquele gesto mudou o mundo. Um grupo de jovens com camisetas da Roda Livre Brasil se aproximou. Eram novos volúntarios empolgados com o brilho nos olhos de quem acredita que pode fazer diferença. Pronto para mais um dia de trabalho, chefe? Perguntou uma das meninas. Mateus sorriu. Sempre. Enquanto se afastavam em direção à tenda do evento, Lia olhou para Terrés, para o banco, onde um dia chorou de medo e sólido. Agora, naquele mesmo lugar, havia flores plantadas com o esmibolo da Roda Livre. Ela tocou a mão do irmão e disse baixinho, a vida deu voltas, Mateus. E no fim a gente descobriu que o amor o único caminho, que não tem volta. Eles seguiram juntos em silêncio, com o coral leve e o olhar firme, prontos para continuar espalhando o bem. O sol se punha lentamente sobre o Ibirapuera, quando Mateus e Lia se preparavam para encerrar mais um evento da Roda Livre Brasil. Crianças riam, volúntarios desmontavam as barracas e o som suave de um violo enchia o ar com uma paz difícil de explicar. Era o fim de um dia comum, até que o destino decidiu repetir sua velha Lio. Do outro lado da praia, um pequeno tumulto se formava. Um homem em situa de rua, coberto por um cobertor rasgado, tentava recolher suas coisas molhadas. 3 adolescentes riam alto, chutando as latas dele e gravando com o celular. Olhas, pai, gritou um deles, zombando. O dono do parque, Lia apertou o brau de Mateus. Não acredito que ainda tem gente assim. Sem pensar 2 vezes, ela manobrou a cadeira e foi em direção ao grupo. Mateus tentou acompanhá-la, mas ela falava firme e serena. Ei, Vox, acham bonito rir da dor dos outros. Os garotos se entreolharam constrangidos. Um deles tentou justificar. A gente estava brincando. Brincando? Lia interrompeu. Quando eu tinha a idade de Vox, um garoto me tirou da lama. Ele podia ter rido, podia ter passado reto, mas escolheu ajudar. Ela olhou fundo nos olhos de cada um.
Vox ainda teme tempo de escolher quem querem ser. O silêncio foi pesado. Os meninos abaixaram a cábia e foram embora sem dizer palavra. Mateus chegou perto, agachou-se diante do homem e perguntou: Tudo bem, senhor. Ele assentiu com os olhos marejados. Sim, faz tempo que ninguém me chama de senhor. Obrigado. Lia estendeu um lanche que trazia na mochila. Aqui. Simples, mas de coral. Ele pegou com as mãos trêmulas e sussurrou: Deus abençoe Vox. Enquanto voltavam para o carro, Mateus olhou para Irm e disse: Viu o que vós fez? Salvou algum de novo. Ela sorriu. Eu se aprendi com o melhor. O cu comeava a escurecer e o vento soprava leve, como se o parque inteiro respirasse gratido. Mateus olhou para o horizonte e pensou em Dona Ruth, em Daniel, em todos que um dia haviam estendido amor. Talvez fosse isso o que chamavam de eternidade, o bem continuando a viver nas atitudes de quem foi tocado por ele. E naquele instante ele entendeu: a lama passa, o tempo voa, mas o amor sempre fica. A noite cá sobre São Paulo, quando Lia e Mateus voltaram ao parque no dia seguinte. O ar estava fresco. O cheiro de grama molhada lembrava o comeô de tudo. Sentaram-se no mesmo banco, onde 20 anos antes um garoto pobre e uma menina indefesa haviam se encontrado pela primeira vez. Dessa vez era diferente. Lia trazia no colo um buco de giracis, as flores preferidas de Daniel e de Dona Ruth. Engraado, disse ela, olhando o lago. Quando eu era criança, achava que o mundo era feito de gente que ajuda e gente que passa reto. Mateus olhou para Irm sorrindo de leve. E hoje o que você acha? Ela pensou por um instante. Hoje eu acho que todo mundo tem os dois lados. A diferença é o que a gente escolhe de alimentar. Silêncio. As luzes da cidade se refletiam na rua como pequenas promessas. Um casal passou de mãos dadas, uma me empurrava o filho na cadeira de rodas, e Lia observava tudo com ternura. Sabe, mano, às vezes penso que a vida é uma grande corrente. Um gesto puxa o outro e o amor vai passando de mo em mo. Mateus assentiu com os olhos marejados. E foi a gente quem comeou essa corrente. Ela riu. No. Quem comeou foi a chuva, e a lama, e o menino que nos virou o rosto. Eles deixaram os giracis na beira do lago e ficaram ali, em silêncio. O vento soprou leve, como se a pérripria cidade agradecesse. Mateus respirou fundo e sussurrou: que a gente nunca se esqueça do que ser humano. A bondade não precisa ser grande para mudar o mundo. Às vezes ela cabe num gesto simples, estender amor ou vir algum nos julgar pela aparência. O que vós faz com amor nunca se perde, ele volta. Sempre volta. E vó que o que faria no lugar deles? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Porque no fim das contas a vida é feita de quem a gente escolhe salvar e de quem escolhe nos salvar também.